O milionário descobre que seu filho foi salvo por gêmeas mendigas em uma ação incrível. Ricardo Vasconcelos era o homem mais rico do Brasil e também o mais solitário. Uma mansão majestosa ergue-se no coração de São Paulo, repleta de obras de arte inestimáveis e mobília que brilha como ouro. Contudo, as paredes daquela casa não conheciam risadas, apenas o eco de um lamento perdido há anos. A notícia tinha se espalhado como fogo em palha seca. O milionário, seu filho, Tiago, foi salvo por duas gêmeas mendigas. O que ninguém sabia era que essa história estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Ricardo lançava olhares desesperados sobre as ruas da cidade. Tiago, seu único filho, desaparecera há anos. Uma tarde, enquanto passava seu caminho habitual pela agitada Avenida Paulista, seu coração quase parou. Ele avistou Tiago. O garoto estava ali, ao lado de duas meninas, parecidas como duas flores do campo, que brotaram entre as fissuras do pavimento. Eram Ana e Bia, as gêmeas que, segundo rumores, cuidavam de crianças na rua, unindo amor e proteção em um mundo de crueldade. A cena era vibrante. Risadas, brincadeiras, uma espécie de felicidade inocente que parecia irreal em meio à dureza urbana. Mas quando Ricardo se aproximou, a alegria se desfez como fumaça. Tiago olhou para o pai, e os olhos que um dia foram cheios de confiança, agora estavam repletos de desconfiança e dor. Não! Tiago gritou, afastando-se. Ricardo sentiu como se uma lâmina afiada atravessasse seu peito. Como poderia o menino que ele tanto amava ignorá-lo? O turbilhão de emoções o consumia. Amor, culpa, frustração. Eu estou aqui. Eu procurei por você. Suas palavras saíram como um sussurro, esmagadas pelo barulho da cidade. Ana e Bia observavam à distância, seu olhar torcido em alma. Elas conheciam a história como um mistério não revelado, sentiam o peso da dor que unia pai e filho. Com um gesto sutil, elas se aproximaram. Tiago falou novamente, tumultuado. Fiz uma promessa a elas, pai. Elas me protegeram. As palavras batiam como um tambor no coração de Ricardo. O que significava isso? O medo de perder seu filho novamente fez seu corpo tremer. Promessa? A voz de Ricardo mal saía. Ele estava preso entre a luz e a escuridão, lutando para entender. Tiago prosseguiu. Elas sabem da mamãe. Você não sabe, não é? Uma bomba silenciosa estourou no peito de Ricardo. O que ele conhecia como abandono poderia ser uma teia complexa de lealdades e sacrifícios. Os ecos dos anos de busca transformavam-se em labirinto. Antes que o choque pudesse se dissipar, Ana e Bia se afastaram, levando com elas um pedaço do tempo que Ricardo ansiava descobrir. Seus olhos, fixados nelas, tiram um brilho familiar. Um colar delicado, com detalhes que pertenceram à mãe de Tiago. Era o que restava da história que ele acreditava saber. As gêmeas se foram, e o milionário, agora em prantos, percebeu o abismo que se abriu entre o que ele tinha e o que havia perdido. O coração de Ricardo doía. Não só por ver Tiago rejeitando-o, mas pela revelação de que o que ele confundia com abandono poderia ser algo muito mais profundo. Aquelas gêmeas que habitavam as ruas agora se tornavam as guardiãs de um segredo que poderia mudar tudo. Ele estava a um passo da verdade, mas a dor de estar longe do filho que ele amava queimava mais do que qualquer fogueira. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava em prantos. A dor apertava seu coração. Ele mal conseguia ver Tiago, tão próximo, mas tão distante. As gêmeas Ana e Bia agora se tornavam uma ponte crucial entre pai e filho. Mas enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, a cena diante dele se transformou em uma explosão de caos. Um grito estridente cortou o ar. Todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Um grupo de pessoas começou a correr em direção a eles, pânico estampado nos rostos. Ricardo não tinha ideia do que estava por vir, mas a sensação de perigo fez seu instinto de pai disparar. "Tiago!" ele gritou, estendendo a mão, mas o menino estava bloqueado pela agitação. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, um homem apareceu, vestindo roupas esfarrapadas e com olheiras profundas. Ele brandia um facão, os olhos delirantes, a raiva transbordando de seu ser. "Saiam do meu caminho!" ele gritou, e a multidão se espalhou, um mar de corpos aterrorizados. "Não!" Ricardo não podia deixar que o perigo chegasse até Tiago. Ele avançou, desesperado. Mas antes que pudesse engajar, o homem girou o facão com força, ameaçando atingir quem estivesse na frente. O desespero do momento fez tudo parecer surreal. O coração de Ricardo batia forte. A adrenalina corria em suas veias. "Tiago!" ele repetia, eliminando distâncias na corrida. As gêmeas estavam lá, empurrando o garoto para trás, tentando protegê-lo de qualquer maneira. Mas o olhar de Tiago estava fixo no facão e na figura escravizada pela fúria. Uma onda de choque percorreu o espaço e, em um instante, o que deveria ser um reencontro feliz, agora se tornava uma cena de terror. Quando Ricardo chegou perto o suficiente, o homem gritou mais alto: "Ele é meu! Ele é meu filho!" As palavras cortaram como uma lâmina e tudo parou por um segundo. Um silêncio gélido tomou conta, quebrado apenas pelo murmúrio da multidão confusa e horrorizada. Ricardo sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. "Como você atreve a dizer isso?" Emprestou um tom de desprezo ao seu grito. Tiago olhou para o homem e a expressão em seu rosto se transformou, da confusão à revelação. O mundo de Ricardo desmoronou. As peças daquele quebra-cabeça familiar estavam se encaixando de forma inesperada, mas devastadores. A ideia de que Tiago pudesse ser amado e cuidado por outra pessoa era um golpe que ele não estava preparado. "Pai!" A voz de Tiago já vinha embargada, e aquele momento parecia suspenso em uma eternidade. As gêmeas, sem saber o que fazer, se afastaram um pouco, mas permaneceram próximas. Ricardo estava mais perdido do que nunca. Ele se voltou para Ana e Bia, buscando uma resposta que parecia escapar. "Eu cuido dele!" O homem gritou novamente, a insanidade em seus olhos intensificando a cena. "Eu sou o único que o ama de verdade." E aquelas palavras, carregadas da possibilidade de verdade, atravessaram o coração de Ricardo como uma lâmina feroz. Agora, o que ele sabia como verdade mudava. Tudo o que ele havia construído em seus anos de riqueza e solidão se desfez em um instante. E no fundo, uma pergunta ecoava aterrorizante. Quem realmente eram aquelas gêmeas e que segredos estavam escondidos nas sombras de seu passado? O que mais estava em jogo além da luta por Tiago? A multidão olhava, a tensão pairava. Um silêncio ensurdecedor envolvia todos e Ricardo sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Era um labirinto que ele não conseguia desvendar, e cada caminho parecia mais obscuro do que o anterior. O que aconteceria agora? Um silêncio pesado se instalou. Os olhos de Tiago se deslocaram entre Ricardo e o homem esfarrapado, a confusão marcada em seu rosto. A multidão respirava fundo, como se o ar estivesse esgotando. Ricardo sentia o universo desmoronar ao seu redor. A declaração do homem ecoava em sua mente. "Ele é meu filho!" O choque explodia como fogos de artifício no ar ao redor deles. "Não!" A voz de Tiago escapuliu de seus lábios, quase num sussurro. O olhar dele, angustiado, buscava respostas no rosto do pai.
Então algo mudou. A tensão da cena parecia querer diminuir. Mas em um instante, a verdade veio à tona, como uma tempestade incontrolável. O homem avançou sem aviso, apontando o facão para Ricardo. Sou eu quem cuidei dele. Seu grito ressoou, selvagem, atravessando as incertezas do momento. Você apenas o abandonou. As palavras cortaram como uma faca. Era quase como se uma barreira invisível se rompesse em torno deles. Silêncio! Ana gritou, tomando uma atitude que ninguém esperava. A história do Tiago não é o que vocês pensam. A pressão crescia, mas a boca do homem se contraiu em uma gargalhada descontrolada que retumbou pelas calçadas. E quem é você para falar? Ele a ignorou, se aproximando ainda mais. Ricardo, agora paralisado entre a dor e a raiva, não se mover. As palavras de Ana ecoaram em sua mente. Deveria haver mais do que apenas amor perdido e abandono nesse enredo sombrio. Eu sou a tia dele, a irmã da sua mulher. Ana disparou com força. O mundo ao redor instantaneamente congelou. O choque foi palpável, como se todos tivessem sido atingidos por um raio. Tiago arregalou os olhos, os lábios tremendo, enquanto Ricardo se viu em uma montanha-russa emocional. Você é a irmã da minha ex-esposa? Ricardo mal conseguiu articular as palavras. As memórias de sua esposa Maria inundaram sua mente. A felicidade que tiveram antes do trágico acidente a levar. As promessas não cumpridas. Os sonhos jogados na neblina do passado. Sim, ela me pediu para cuidar dele. Sempre que a vida dela ficou difícil, ela sabia que você não estava por perto. O homem, agora ainda mais frenético, olhou de Ana para Tiago e gritou: Mentira! Eu sou o pai dele. Eu sou o único que realmente se importou. Nesse instante, um silêncio cortante rompia a confusão. Os olhares dos que cercavam o tumulto se concentraram em Tiago, que estava paralisado entre as duas realidades. Ricardo, seu coração balançando entre a expectativa e a angústia, finalmente deu um passo à frente. Tiago, escute. A urgência na voz de Ricardo carregava todos os anos de dor e busca. Eu sempre estive procurando por você. Nunca, em momento algum, esquecemos você. Eu prometo que vou te trazer de volta para casa. O inocente. Brilho de um pai que desejava reconectar finalmente se mostrava. Mas o menor dos gêmeos, Bia, que até então permanecia quieta, deu um passo à frente e com a voz magoada perguntou: E se você está tão disposto a trazer o Tiago de volta, o que você fez por ele até agora? Você só aparece agora porque a vida dele é conveniente para você? Antes que qualquer um pudesse responder, uma sirene distante cortou os murmúrios da multidão. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que estava acontecendo? A vulnerabilidade da cena tornou-se ainda mais intensa. Ricardo percebeu que agora havia mais do que apenas vidas sendo jogadas no ar. Ali, diante dele, todo um quebra-cabeça complexo estava tomando forma, revelando sombras que ele nunca imaginou que existissem. Ele olhou fundo nos olhos de Tiago, tentando encontrar um fio de comunicação, mas a única coisa que viu foi uma fratura imensa de dúvidas. Os ecos daquela revelação sobre sua esposa e seu passado não contados começaram a preencher o espaço que antes era só dor. O que era verdade? Quem realmente cuidou de Tiago? O que mais havia escondido? Enquanto a confusão cercava o ar, um novo grito irrompeu, desestabilizando a tensão cuidadosamente construída. O homem, agora mais desesperado, ergueu o facão em um movimento intenso. Se você quer ele de volta, vai ter que passar por mim. As palavras finais dispararam um terror instantâneo, como uma bomba que desembaralha tudo em seu caminho. Ricardo sabia que aquela luta não era apenas a dele. Era sobre quem Tiago realmente pertencia. E enquanto os olhos de todos se voltavam para ele, uma nova verdade se formava, devastadora e inescapável. Um silêncio pesado se instalou. Os olhos de Tiago se deslocaram entre Ricardo e o homem esfarrapado, a confusão marcada em seu rosto. A multidão respirava fundo, como se o ar estivesse esgotando.
Ricardo sentia o universo desmoronar ao seu redor. A declaração do homem ecoava em sua mente. Ele é meu filho. O choque explodia como fogos de artifício no ar ao redor deles. Não! A voz de Tiago escapuliu de seus lábios, quase num sussurro. O olhar dele, angustiado, buscava respostas no rosto do pai. Então, algo mudou. A tensão da cena parecia querer diminuir, mas em um instante a verdade veio à tona, como uma tempestade incontrolável. O homem avançou sem aviso, apontando o facão para Ricardo. Sou eu quem cuidei dele. Seu grito ressoou, selvagem, atravessando as incertezas do momento. Você apenas o abandonou. As palavras cortaram como uma faca. Era quase como se uma barreira invisível se rompesse em torno deles. Silêncio! Ana gritou, tomando uma atitude que ninguém esperava. A história do Tiago não é o que vocês pensam. A pressão crescia, mas a boca do homem se contraiu em uma gargalhada descontrolada que retumbou pelas calçadas. E quem é você para falar? Ele a ignorou, se aproximando ainda mais. Ricardo, agora paralisado entre a dor e a raiva, não se atreveu a se mover. As palavras de Ana ecoaram em sua mente. Deveria haver mais do que apenas amor perdido e abandono nesse enredo sombrio. Eu sou a tia dele, a irmã da sua mulher. Ana disparou com força. O mundo ao redor instantaneamente congelou. O choque foi palpável, como se todos tivessem sido atingidos por um raio. Tiago arregalou os olhos, os lábios tremendo, enquanto Ricardo se viu em uma montanha-russa emocional. Você é a irmã da minha ex-esposa. Ricardo mal conseguiu articular as palavras. As memórias de sua esposa, Maria, inundaram sua mente. A felicidade que tiveram antes do trágico acidente a levar. As promessas não cumpridas. Os sonhos jogados na neblina do passado. Sim, ela me pediu para cuidar dele. Sempre que a vida dela ficou difícil, ela sabia que você não estava por perto. O homem, agora ainda mais frenético, olhou de Ana para Tiago e gritou: mentira! Eu sou o pai dele. Eu sou o único que realmente se importou. Nesse instante, um silêncio cortante rompia a confusão. Os olhares dos que cercavam o tumulto se concentraram em Tiago, que estava paralisado entre as duas realidades. Ricardo, seu coração balançando entre a expectativa e a angústia, finalmente deu um passo à frente. Tiago, escute! A urgência na voz de Ricardo carregava todos os anos de dor e busca. Eu sempre estive procurando por você. Nunca, em momento algum, esquecemos você. Eu prometo que vou te trazer de volta para casa. O inocente brilho de um pai que desejava reconectar finalmente se mostrava. Mas o menor dos gêmeos, Bia, que até então permanecia quieta, deu um passo à frente e com a voz magoada perguntou: e se você está tão disposto a trazer o Tiago de volta, o que você fez por ele até agora? Você só aparece agora porque a vida dele é conveniente para você? Antes que qualquer um pudesse responder, uma sirene distante cortou os murmúrios da multidão. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que estava acontecendo? A vulnerabilidade da cena tornou-se ainda mais intensa. Repentinamente, o estrondo ecoou. Um carro desgovernado despencou a ladeira, derrapando em direção à multidão, como um pesadelo em câmera lenta. As pessoas gritaram e um pânico indescritível tomou conta de todos. As gêmeas, o homem, Tiago e Ricardo se jogaram para o lado, mas ninguém poderia prever o que estava prestes a acontecer. Quando o carro se chocou contra uma mureta, uma explosão de vidro e metal espalhou-se pelo ar. Um grito cortou a noite abafada. O homem, que agora se mostrava mais desesperado, virou-se enquanto a imensidão do caos dominava o lugar. Em meio ao tumulto, tudo o que Ricardo conseguiu fazer foi gritar: Tiago, enquanto seu coração disparava com o medo de perder tudo mais uma vez. Mas o inesperado não parou por ali. O carro, agora em chamas, transformou-se em um forno ardente. As chamas refletiam a tensão do momento e uma figura conhecida do passado de Ricardo.
Uma mulher com os olhos de Maria surgiu das chamas. Era ela, Maria. O que significava aquilo? Como ela estava ali, viva? As peças da realidade começaram a se embaralhar de novo. As certezas começaram a se esfarelar. Oi, amor! A voz saiu de seus lábios e o murmúrio da multidão se transformou em um grito ensurdecedor. A revelação devastadora pairou no ar. E Tiago, em meio ao choque, olhou para o homem, depois para sua mãe ressuscitada, questionando: quem realmente era seu pai? E quem era essa mulher diante dele, que desafia todas as leis do que pensava saber? O que mais estava em jogo naquela noite fatídica? O que estava escondido sob as chamas que agora consumiam o passado e apagavam as verdades que sustentavam cada um deles? As chamas dançavam, refletindo no olhar atônito de Tiago. Maria, sua mãe, estava diante dele, viva. Um milagre? Uma ilusão? A multidão ficou em choque. Os rostos exibiam confusão e desespero. Ricardo, paralisado, mal conseguia respirar. É você? É realmente você? As palavras soaram quase como uma reza, cercadas pela fumaça e pelo caos. Sim, meu amor. Ela se aproximou, mas um grito cortou o ar novamente. O homem com o facão, ensandecido, olhava para Maria como se tivesse visto um fantasma. Você não pode estar aqui. Você morreu! Ele avançou, desequilibrado, e a cena se tornava um pesadelo mais intenso, quase surreal. Não, fique longe dela! Ricardo bradou, o instinto de proteger sua família despertando. Tiago, no entanto, estava dividido, a realidade colidindo com seus sentimentos. Ele olhou para o homem, os olhos confusos. Pai, eu... O semblante de desespero no menino era um reflexo da turbulência que cobria aquele instante. Ana e Bia, até então observadoras, saltaram para proteger Tiago. Espere, a verdade não é o que parece, Ana gritou. Mas ninguém escutava. A tensão havia se tornado uma corda esticada a ponto de romper. De repente, o facão do homem refletiu a luz das chamas. Um brilho tão frio quanto sua intenção. Se você é a mãe dele, então você vai pagar. Ele pertence a mim agora. Ele se lançou na direção de Maria e um instante de pura adrenalina tomou conta. Ricardo se moveu como nunca antes, se posicionando entre eles. Chega! Se alguém vai machucar alguém aqui, sou eu. O poder de um pai em busca de seu filho estava em plenitude. E enquanto a situação parecia flutuar numa espécie de caos etéreo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um grito estrondoso, emudecendo tudo ao redor. Você quer saber a verdade? Eu sou o pai dele. O homem revelou, e o chão sob os pés de Ricardo parecia desmoronar novamente. A multidão sussurrou. O pânico instantaneamente ressurgiu entre os rostos confusos. Maria olhou para ele, a incredulidade cobrindo seu rosto. O que você está dizendo? Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que deixava claro que ela exigia respostas. E o toque dramático do rosto do homem era uma camada de frustração e insanidade que quase fez Maria hesitar. Eu sou pai de Tiago. Você se esqueceu? Nós não estávamos juntos quando você partiu. Ele foi meu desde aquele dia. O olho do homem brilhava, cheio de uma raiva fervilhante. Eu fui quem o encontrei, quem o criou. Você só o abandonou. Desejou a vida sem nós. O silenciar instantâneo tomou conta. Tiago olhou atordoado, não sabendo se acreditava nas palavras do homem ou nas mensagens de amor e proteção que Maria antes havia lhe dado. O mundo estava se desmoronando bem diante dele, enquanto a verdade parecia delírio. É mentira! Ricardo gritou, desesperado. Ele olhou para Maria, buscando uma conexão. Você nunca me disse sobre isso. Por que você nunca me contou? O tempo havia se arrastado. E agora tudo parecia uma teia intrincada de mentiras e segredos. Então, como um soco no estômago,
A verdade se desdobrou mais uma vez. Maria olhou nos olhos de Tiago, os lábios tremendo. Há algo que eu nunca te disse. A vida era muito mais complicada do que você imagina. O homem que você chama de pai não é realmente seu pai. É você quem está mentindo. O grito do homem ecoou, mas não havia mais ceticismo nas palavras de Maria. Eu descobri que o Tiago é fruto de uma relação que tive antes de você. Uma relação com um homem que nunca conheci. O choque percorreu a multidão como um relâmpago. Era como se o universo tivesse de repente mudado de direção. As vozes da multidão sumiram, e o instante se tornou um vórtice que sugava tudo ao seu redor. Tiago estava entre dois mundos, sua identidade sumindo entre revelações e mentiras. Quem sou eu? Ele murmurou, a dor pura refletida em seu olhar. E no epicentro do caos, as chamas brilharam, revelando mais perguntas do que respostas. Quem seria o verdadeiro pai? O que mais estava escondido sob aquela fachada de normalidade? E assim, tudo continuava, em uma espiral de perguntas, deixando o ar pesado com a necessidade urgente de respostas. As chamas dançavam, refletindo no olhar atônito de Tiago. Maria, sua mãe, estava diante dele, viva. Um milagre? Uma ilusão? A multidão ficou em choque, os rostos exibindo confusão e desespero. Ricardo, paralisado, mal conseguia respirar. É você! É realmente você! As palavras soaram quase como uma reza, cercadas pela fumaça e pelo caos. Sim, meu amor! Ela se aproximou, mas um grito cortou o ar novamente. O homem com um facão, ensandecido, olhava para Maria como se tivesse visto um fantasma. Você não pode estar aqui! Você morreu! Ele avançou, desequilibrado, e a cena se tornava um pesadelo mais intenso, quase surreal. Não! Fique longe dela! Ricardo bradou, o instinto de proteger sua família despertando. Mas de repente, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer. O barulho de sirenes que se aproximavam aumentou, mas algo mais profundo ressoava, como um rugido vindo do interior. Um sinal de que o mundo estava prestes a se desmoronar. E foi então que no meio do caos um enorme buraco se abriu no chão, engolindo a parte da calçada onde estavam. Tiago, paralisado, viu o homem cair, perdido em meio à escuridão que se formava. "Pai!" ele gritou, mas a voz dele não alcançou. Ricardo estava prestes a correr em direção ao filho quando uma força irresistível o puxou também. O abismo estava se expandindo, levando todos, a multidão, as gêmeas, até mesmo Maria. Não! O grito de Ricardo explodiu na noite, repleto de desespero. A visão ficou turva, e enquanto era sugado, ele sentiu um aperto no peito. As memórias de sua vida passaram em uma fração de segundo, misturando-se com as cenas do amor e da dor. Mas, então, como no milagre, tudo ficou escuro. Ricardo sentiu um baque. Quando abriu os olhos, a clareira ao seu redor tinha mudado. Ele estava em um lugar que não reconhecia, uma floresta densa, espessa, com árvores altas que pareciam tocar o céu. E o que mais o surpreendeu? Tiago estava ao seu lado, mas de uma maneira diferente, como se houvesse algo mudado entre eles. "Pai, onde estamos?" O olhar de Tiago era distante, como se estivesse em outra dimensão. A confusão desabou sobre Ricardo. Não era só a localização, mas as memórias de um passado que agora era uma colcha de retalhos. Algo se agigantava dentro de Tiago, enquanto ele olhava ao redor, como se estivesse em busca de algo. "Tiago, o que você está sentindo?" A voz de Ricardo tremia. O garoto não olhou para ele. A expressão em seu rosto revelava um entendimento mais profundo, como se estivesse mudando, metamorfoseando em algo que Ricardo não compreendia. Eu me lembro." Tiago sussurrou, os olhos brilhando com uma intensidade que Ricardo nunca tinha visto. "Eu me lembro de tudo." "Do que você está falando?" Ricardo perguntou.
a urgência pulsando em suas veias. A intensidade da situação crescia. Do que você se lembra? Da minha vida antes. Tiago hesitava. Ele parecia estar lutando contra um poder que não compreendia. As gêmeas, elas não são o que parecem. Elas nos trouxeram até aqui, para lembrarmos. Lembrarmos? Do quê? A angustiante incerteza estava prestes a sufocar Ricardo, mas não deixaria que isso acontecesse. Ele precisava entender. Precisava resgatar seu filho de alguma forma. Então, do nada, uma luz cortou a escuridão da floresta. Um brilho tão intenso que parecia transcender o espaço e o tempo. A imagem de Maria apareceu de forma nebulosa à sua frente. Mas não era mais a mulher que ele conhecia. Ela estava cercada por uma aura resplandecente, e seu olhar era grave. Despertar é doloroso, ela disse, com uma voz que ecoou na mente de Ricardo. Tiago precisa saber a verdade completa do que realmente está acontecendo. Existe um motivo para estarmos aqui. E antes que ele pudesse perguntar mais, a luz se intensificou. A floresta se transformou numa imagem distorcida do passado. Imagens de um lar feliz, risos, uma vida que poderia ter sido. A sombra das gêmeas dançavam ao fundo, como se estivessem orquestrando tudo. Maria, o que está acontecendo? Ricardo lutava contra uma onda de desespero. Onde estamos? E onde estão as gêmeas? Nesse instante, o tempo parecia se congelar. E a conexão com Tiago se intensificou. Você não pode fugir da verdade. A voz de Tiago ressoou, e Ricardo sentiu que tudo estava prestes a desabar novamente. Mas não era só isso. Uma nova revelação estava prestes a surgir. O abismo que eles caíram não era só uma entrada, mas uma escolha. E a escolha que teriam que fazer mudaria para sempre a dinâmica de tudo. E assim, em meio ao horror e à esperança, a luz se apagou mais uma vez, deixando todos em um vácuo de incerteza, enquanto a verdade esperava para ser descoberta. As chamas dançavam, refletindo no olhar atônito de Tiago. Maria, sua mãe, estava diante dele, viva. Um milagre? Uma ilusão? A multidão ficou em choque, os rostos exibindo confusão e desespero. Ricardo, paralisado, mal conseguia respirar. É você? É realmente você? As palavras soaram quase como uma reza, cercadas pela fumaça e pelo caos. Sim, meu amor. Ela se aproximou, mas um grito cortou o ar novamente. O homem com o facão, ensandecido, olhava para Maria, como se tivesse visto um fantasma. Você não pode estar aqui! Você morreu! Ele avançou, desequilibrado, e a cena se tornava um pesadelo mais intenso, quase surreal. Não! Fique longe dela! Ricardo bradou, o instinto de proteger sua família despertando. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer. O barulho de sirenes que se aproximavam aumentou. Mas algo mais profundo ressoava, como um rugido, vindo do interior. Um sinal de que o mundo estava prestes a se desmoronar. E foi então que, no meio do caos, um enorme buraco se abriu no chão, engolindo a parte da calçada onde estavam. Tiago, paralisado, viu o homem cair, perdido em meio à escuridão que se formava. Pai! Ele gritou, mas a voz dele não alcançou. Ricardo estava prestes a correr em direção ao filho, quando uma força irresistível o puxou também. O abismo estava se expandindo, levando todos. A multidão, as gêmeas, até mesmo Maria. Não! O grito de Ricardo explodiu na noite, repleto de desespero. A visão ficou turva, e enquanto era sugado, ele sentiu um aperto no peito. As memórias de sua vida passaram em uma fração de segundo, misturando-se com as cenas do amor e da dor. Mas então, como num milagre, tudo ficou escuro. Ricardo sentiu um baque. Quando abriu os olhos,
A clareira ao seu redor tinha mudado. Lavas ardentes e fumaça inundavam seu campo de visão. Eram como rios de fogo, e a sensação era de que o mundo estava em colapso. E para seu horror, Tiago não estava ao seu lado. Tiago! Ele chamou, a voz ecoando em meio ao estrondo. O calor era intenso, a adrenalina disparando em suas veias. Olhando ao redor, viu figuras emergindo das sombras. Eram as gêmeas, Ana e Bia, com os olhos fixos em um ponto atrás dele. Maria, agora distante, olhava para o abismo que havia se aberto. "O que foi isso?" ela gritou, a expressão de terror estampada no rosto. Ricardo virou-se, e foi então que viu. O homem do facão, agora transformado, estava de pé, mais forte, mais ameaçador. Ele ergueu a mão. No centro dela, um símbolo familiar se formou, como uma marca ancestral. Rios de energia emanavam. "Eu sou o pai de Tiago, e essa é a verdadeira natureza das coisas." Ele gritou, a voz reverberando nas paredes de lava. Todos na multidão congelaram, absorvendo a gravidade das palavras. "Como você pode dizer isso?" Ricardo protestou, seu coração disparando. "Você nunca foi o pai dele." Ele olhou para Maria, que estava em choque. Mas a expressão dela logo se transformou ao passar pelo olhar do homem. "Você não entende, Ricardo," Maria murmurou, com lágrimas escorrendo. E então ela fez algo que deixou todos paralisados. "Eu, Ana e Bia, somos parte de uma linhagem antiga. Tiago é o escolhido. E aquele homem, ele não é o que parece." Ricardo sentiu que a terra sob seus pés se tornava um pântano. "O quê? Como assim?" Sua voz tremia. "Vocês nunca souberam." Ana falou, os olhos cheios de uma sabedoria antiga. "Desde o nascimento, Tiago tem um destino que vai além deste mundo." O homem riu, um riso que reverberava pela terra em chamas. "E vocês pensaram que podiam esconder isso dele? Ele precisa entender seu passado para moldar seu futuro." E com essas palavras, ele apontou para o abismo. A corrente de energia o cercou, e uma explosão de luz ofuscante tomou conta do lugar. Tiago apareceu, emergindo do brilho. Mas não era apenas o garoto que todos conheciam. Ele tinha uma aura radiante, os olhos brilhando como se visse além da realidade. "Eu sou Tiago, mas também sou muito mais." A dor no peito de Ricardo se intensificou. O menino, quanto mais se aproximava, mais poderoso parecia. E todas as certezas de Ricardo começaram a se desfazer. "O que está acontecendo? Quem é você?" Ricardo gritou. "Você não é meu pai." A voz de Tiago soou poderosa, reverberando na lava ao seu redor. "Você é parte de uma história que eu preciso reescrever." E nessa hora os rostos da multidão se tornaram uma colcha de preocupações. Um suspense se apoderou do ar. Tiago agora enfrentava o homem, e Ricardo sentiu a verdade se torcer em seu coração. Tudo o que sabia estava em jogo. E enquanto as chamas rugiam ao redor, uma pergunta ecoava. Quem realmente era aquele garoto que ele tinha perdido? E se as gêmeas e Maria possessassem mais segredos do que pensavam? A tensão atingiu seu ápice, levando a tudo ou nada. E enquanto tudo se preparava para explodir, a escuridão e a luz se confrontavam, prometendo que nada seria como antes. As chamas dançavam, refletindo no olhar atônito de Tiago. Maria, sua mãe, estava diante dele, viva. Um milagre, uma ilusão? A multidão ficou em choque, os rostos exibindo confusão e desespero. Ricardo, paralisado, mal conseguia respirar. "É você! É realmente você?" As palavras soaram quase como uma reza, cercadas pela fumaça e pelo caos. "Sim, meu amor." Ela se aproximou, mas um grito cortou o ar novamente. O homem com o facão, ensandecido, olhava para Maria como se tivesse visto um fantasma. "Você não pode estar aqui. Você morreu." Ele avançou, desequilibrado, e a cena se tornava um pesadelo mais intenso, quase surreal. "Não, fique longe dela."
Ricardo bradou, o instinto de proteger sua família despertando. Porém, antes que alguém pudesse reagir, um raio de luz branca explodiu do colar que Maria usava. Todos congelaram, a cena girando ao redor do brilho ofuscante. O homem parou, o facão caindo de sua mão. Tiago, atraído pelo brilho, estendeu a mão. "O que é isso?" Sua voz estava carregada de perguntas e assombro. O colar pulsava, como se tivesse vida própria. Maria olhou para ele desesperada. "Tiago, não se aproxime!" Mas era tarde demais. O campo de luz parecia engolir tudo. E antes que pudessem processar o que estava acontecendo, a realidade ao redor deles oscilou. Uma onda de calor os envolveu. Maria e Tiago foram puxados para o centro do furacão de luz, enquanto Ricardo tentava alcançá-los. Um grito involuntário escapou de seus lábios, mas seus pés estavam firmes no chão, como se uma força invisível o mantivesse ali. Então a luz explodiu em 1000 fragmentos e tudo ficou em silêncio. Quando a poeira assentou, Ricardo estava sozinho. O chão ardia e a escuridão cobria o céu. Ele olhou em volta. A multidão estava paralisada e nenhum sinal de Tiago ou Maria permanecia. "O que aconteceu?" Ricardo perguntou, sua voz ecoando sombria. Não houve resposta. Mas então, um murmúrio crescente começou a ressoar entre as pessoas. "Ele! É ele!" As vozes sussurravam. Ricardo virou-se e viu 3 rostos familiares entre a multidão. Ana, Bia e o homem. "Você não entende, não é?" O homem falou, agora com uma calma perturbadora. "Olhe para você. Você é o quê?" "Sempre esteve buscando, mas a verdade é que você mesmo não a conhece." "O que você quer dizer?" Ricardo exigiu, seu coração batendo forte. O homem apontou para a direção onde Maria e Tiago haviam desaparecido. "Eles não foram para um lugar distante. Eles estão aqui, em um lugar que você nunca imaginou." "Você realmente conhece sua própria história, Ricardo? Ou você está apenas preso em um conto que alguém lhe contou?" As palavras dele cortaram como uma faca. Por um instante, Ricardo se viu perdido. No espaço entre as perguntas, uma revelação começou a tomar forma. Ana e Bia se aproximaram, e os olhos delas estavam cheios de um segredo pulsante. "Vocês têm que nos contar o que está acontecendo," Ricardo insistiu, a raiva e a impotência pressionando contra seu peito. As gêmeas trocaram um olhar, e finalmente Ana respirou fundo. "Tiago não é apenas seu filho, ele é parte de algo muito maior, Ricardo. Você é descendente de uma linha de protetores, e Tiago está no centro de tudo isso." Cada palavra parecia pesadas como pedras, e Ricardo franziu a testa. "Protetores? De quê?" Ele estava confuso, mas a urgência crescia dentro dele. "Do nosso legado, do equilíbrio que mantém as forças entre o bem e o mal. Eles vieram, porque estão te procurando. E agora que você despertou, a verdadeira batalha começa." A voz de Ana tremeu, e o impacto fez Ricardo recuar. Então, um estrondo fez o chão tremer. Uma fissura surgiu, e uma sombra imensa começou a se formar. "Precisamos ir, agora!" Bia gritou, puxando Ana pela mão. Mas antes que eles pudessem se mover, o homem se virou para Ricardo. E em um gesto rápido, uma imagem brilhou na mente de Ricardo. Um passado que ele nunca soube que existia. Ele se viu numa dança espiritual com Maria, cercada por luz, enquanto os sussurros de seu verdadeiro legado ecoavam. "Você não pode ignorar isso. Você precisa escolher, Ricardo," o homem gritou. E a sombra atrás dele cresceu, como se estivesse viva, puxando tudo para um buraco de escuridão. "Escolher? O que eu tenho que escolher?" Ricardo gritou, sentindo seu coração acelerar. A cena à sua frente se contorcia na confusão. O terror e a esperança se entrelaçando. E enquanto as chamas ardiam e a sombra ameaçava engolir tudo, ele soube que a decisão que estava prestes a fazer mudaria tudo. Com um último olhar em direção à escuridão, uma pergunta cruciante ecoou em sua mente. Que preço ele estaria disposto a pagar por Tiago?
E mais importante, quem realmente ele era. Tudo se tornava opaco, as respostas escapando como areia entre os dedos. E enquanto Cal se aproximava, a dúvida consumia seu ser. O que ele descobrira poderia ser a chave para salvar seu filho, ou o caminho para sua própria destruição. O que ele descobrira poderia ser a chave para salvar seu filho, ou o caminho para sua própria destruição. O tempo parecia estagnar, e o abismo, repleto de sombras, pulsava à sua volta. Escolher? O que eu tenho que escolher? Ricardo gritou, sua voz cheia de angústia. A sombra atrás do homem se tornava cada vez mais ameaçadora, como se estivesse viva e ansiosa para devorar tudo ao seu redor. O ar estava pesado. Ana e Pia estavam atordoadas, mas logo se recompuseram. Ricardo, quando esse abismo se abrir, ele não só traz para longe, mas também revela o que os corações não querem ver. A voz de Ana estava carregada de urgência. Você precisa entender a verdade. Qual verdade? Ele estava prestes a se perder novamente, mas tinha que manter o foco. Diga logo. Bia, com os olhos marejados, começou a falar. Ricardo, a linhagem de Tiago é mais poderosa do que você imagina. Tudo que você pensa que sabe sobre o passado, tudo é uma ilusão. Você não é apenas o pai dele. Você é parte do legado. Antes que Ricardo pudesse responder, a luz do colar de Maria piscou novamente. Uma onda de energia invadiu o espaço e, de repente, uma estrondosa explosão se fez ouvir, como se o próprio mundo estivesse dividindo ao meio. Pedaços de rocha e energia começaram a se soltar. A pressão aumentou. Todos ao seu redor gritaram e se jogaram para o chão, tentando evitar o que vinha. E então, em meio ao caos, uma nova realidade se desdobrou. Uma figura em meio às chamas surgiu. Não era apenas Maria, mas uma versão mais jovem dela. Ela olhava para Ricardo com tristeza nos olhos. Ricardo, não, você não pode deixar que essa profecia se cumpra. Ela parecia mais uma sentinela do que uma simples mulher. A multidão congelou, e o silêncio estava prestes a quebrar. O que você quer dizer? Ele estava perdido, sua mente girando. Existem forças que se opõem ao que está acontecendo, e você, Ricardo, está no centro disso tudo. Você precisa parar o homem. Maria gesticulou para o homem que agora se contorcia, sua fúria crescendo. Ele é meu pai! Tiago gritou, empolgado e nervoso, como quem busca desesperadamente a validação de sua identidade. Não, Tiago. Ele pode não ser quem você pensa que é. A voz de Ricardo ecoou, penetrante. O homem girou, a raiva transbordando. Mas então, em um momento impactante, ele ergueu uma faca e o ar ficou frio. Eu sou seu verdadeiro pai. Sua voz soou retumbante, quase como um eco de uma revelação. O que você está dizendo? Tiago ficou parado, o mundo girando ao seu redor. As gêmeas trocaram olhares, e uma sombra de pânico passou pelo rosto de Ana. Vocês não sabem a verdade. E se eu dissesse que o homem que você pensa ser seu pai não é a única figura de autoridade que você teve em sua vida, Tiago? A voz do homem era quase sedutora, seu olhar intenso. Ricardo não pôde conter o pânico. O que você quer dizer com isso? O nó na garganta se tornava mais apertado. Estou dizendo que Tiago tem uma conexão com algo muito mais profundo e antigo, e que você não é o único a ter um laço com ele. As palavras projetadas pelo homem moldaram-se, como as sombras que o cercavam. E essa conexão muda tudo. Você escondeu segredos, e agora chegou a hora de revelá-los. Então, de repente, tudo escureceu. O chão sob eles começou a desmoronar. E uma voz estrondosa ecoou. Você precisa escolher ou perderá tudo o que ama. Não! Ricardo gritou em desespero. Ele olhou para Tiago, que agora parecia um desconhecido. Não podemos perder um ao outro. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma onda de luz saída do colar de Maria refletiu e explodiu na frente deles. E tudo se transformou em uma espiral incontrolável. Você tem que descobrir quem você realmente é. A figura de Maria gritou.
mas sua voz se perdeu em meio à confusão crescente. E então, em um momento de revelação brutal, Ricardo sentiu seu coração parar. O homem que diziam ser seu concorrente pode, de fato, ter uma verdade muito mais profunda ligada ao seu ser. Ele percebeu que toda a sua vida era uma teia de mentiras. O que mais ele não sabia? E essa reverberação de segredos poderia significar a queda de todo o seu mundo. E com isso, tudo desapareceu em um piscar de olhos, deixando apenas uma escuridão palpável e questionadora. O que estaria se formando nas sombras? O que realmente se desenrolaria na próxima vez que vissem a luz? Ricardo subiu o olhar, cercado pela escuridão pulsante. O homem estava ali, o olhar frenético, mas algo havia mudado. As chamas antes, ameaçadoras, agora pareciam dançar em sua direção, como se quiserem libertar a verdade oculta. Ricardo, com o coração disparado, percebeu que a batalha não era só pela vida de Tiago, mas por uma revelação que poderia mudar tudo. "Você não sabe quem realmente sou", ele gritou, seu peito se apertando de dor. "Eu sou pai dele e lutarei por ele, custe o que custar." A determinação crescia a cada palavra. A sombra presente parecia hesitar. Uma explosão de luz interrompeu o ambiente e uma voz serena, mas firme, ecoou: "Pare! A verdade não pode ser escondida." Todos os olhares se voltaram. Era Maria, mas não como antes. Ela emanava uma força, uma coragem que fazia o chão tremer sob eles. "Ricardo, ouça! O que estamos enfrentando vai além de nós. É uma escolha entre seguir a escuridão ou lutar pela luz." Tiago, em uma nova postura, avançou. "Mãe, o que está acontecendo? Eu quero entender." O menino agora tinha um brilho em seu olhar, como se estivesse despertando para a verdade que sempre esteve ali, escondida nas sombras de sua vida. "Tiago, você é a chave. Você tem o poder de parar isso", Maria exclamou. E nesse momento, todos sentiram a energia mudar. O homem, agora com um semblante alterado, parecia perder força. Ricardo, percebendo a vulnerabilidade, avançou. "Não importa o que digam, Tiago é meu filho. Esteja você aqui ou não, eu lutarei por ele." A multidão segurava a respiração. O silêncio estava repleto de tensão, quase palpável. A luz do colar de Maria pulsava, respondendo ao chamado de Tiago. "Eu escolho a verdade." O garoto falou, e à medida que as palavras saíam, o chão começou a ceder sob o homem. A realidade visível se emaranhava. "Não, isso não pode acontecer!" O homem gritou, mas era tarde demais. A escuridão começou a se retrair, e uma onda de luz rasgou a queda. Quando tudo finalmente se estabilizou, um novo cenário se descortinou. Eles estavam em uma clareira mágica, com árvores que pareciam murmurar segredos antigos. Tiago olhou para os pais, percebendo a mudança. "O que agora?" ele questionou, a voz trêmula, mas cheia de esperança. "Agora somos todos um", Maria respondeu, e as gêmeas se aproximaram, unindo-se ao trio. "Agora podemos reconstruir o que foi quebrado. Tiago, você não é só nosso filho. Você é a luz que meterá tudo em equilíbrio." O semblante de Tiago se iluminou. Ele estendeu suas mãos, conectando-se com cada um deles. "Eu posso fazer isso. Nós podemos fazer isso." O poder que surgiu do tocá-los era visceral. O fogo ao seu redor se extinguiu, dando passagem a um céu limpo, resplandecente. Eles estavam juntos, realizados e completos. Mas um último eco ressoava das sombras que se dissipavam. Ricardo sentiu a necessidade urgente de falar. Vocês precisam se inscrever no canal e deixar aquele like poderoso agora mesmo." Ele disse, rindo, liberando a pressão acumulada. "Não percam as próximas histórias, porque a aventura continua. Comentem suas reações, compartilhem com amigos que precisam conhecer essa finalização. E não saiam do canal ainda. O próximo capítulo vai ser ainda mais emocionante."
As vozes se entrelaçaram em um coro de determinação. Com a realidade agora sob seu controle, eles paz, amor e luz, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhe reservasse. Um novo começo estava à espreita, e cada um sabia que eles estavam prontos. Era hora de um novo despertar, e o eco de suas vozes se misturou ao vento.